Olá pessoal do canal Assim é Fácil Matemática, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje estamos aqui para resolver raízes sem utilizar a calculadora. Exatamente, vamos desvendar os mistérios de resolver uma raiz sem utilizar a calculadora. Então, para começar essa aula, eu separei aqui algumas definições. A definição de um radical, é assim que nós devemos nos referir ao estudo das raízes, é o quê? Nós temos essa letra N. O que significa a letra N? A letra N significa que é o índice do radical, tá? Então, nós temos também aqui o símbolo. O que significa o símbolo? O símbolo ele recebe o nome de radical. E muita gente confunde confunde o símbolo com raiz, e quando de fato não é raiz, é radical. O número que está dentro do radical, ele recebe o nome de radicando. E por fim, o resultado disso aqui, ele recebe o nome de radical. Ok? Aliás, radical não, ele recebe o nome de raiz. Perdão pelo erro, viu? Então, nós temos índice, radical, radicando e raiz, tá bom? Veja aqui, separei alguns exemplos para vocês. 3 exemplos para ser exato. Nós temos raiz quadrada de 64. Quando não existe nada em cima do radical, significa que é 2, ou seja, raiz quadrada. Então, sabemos que a raiz quadrada de 64 é 8. Por que é 8? Porque entendemos que o número elevado ao quadrado resulta em 64. Ou seja, 8 ao quadrado é 64. 8 vezes 8. Aqui nós temos a raiz cúbica de 8. Entendemos que é 2. Por que é 2? Porque nós temos um número elevado ao cubo, no caso o número 2, que resulta em 8. Se você pegar 2 vezes 2 vezes 2, então 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, nós encontramos 8. Agora, veja aqui, raiz quarta de 16 também é 2, porque eu tenho o 2 elevado a 4, que resulta em 16. Professor, está meio estranho, tudo 2? Não, não é porque resultou em 2 que vai ser tudo 2. Veja, 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, ok? Então, nós podemos aprender a encontrar esses valores fatorando uma raiz. E o que é a fatoração? A fatoração é o famoso, vamos ver, o MMC. Aquele assunto que a gente aprende no 6º ano, no 7º ano, para resolver operações com frações. Então, raiz quadrada de 16 sabemos que é 4. Lembrando, quando não tem nada em cima do radical, o número é 2, né? Raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês. Quando nós pegamos e fatoramos o número 16, veja o que vamos encontrar. 16 dá para dividir por 2, que resulta em 8. Divide por 2, que resulta em 4. Divide por 2, que resulta em 2. Divide por 2, que resulta em 1. Galerinha, se nós estamos trabalhando raiz quadrada, nós temos que separar números elevados ao quadrado. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado, né? E eu tenho aqui 2 ao quadrado. O que eu faço? Você vai fazer o seguinte, você vai copiar o símbolo do radical, né? A raiz quadrada, e você vai fazer isso, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Você vai pegar esses dois números e colocar dentro da raiz. Quando você tem índice igual e expoente igual, você pode simplesmente cortar. E quando você corta, significa que o valor que estava dentro da raiz, ele sai. Então, não está mais dentro.
fica 2 vezes 2, que resulta em 4. Por isso que raiz quadrada de 16 é 4. Entendeu? Meio confuso ainda? Então vamos fatorar aqui o número 48. Galera, o número 48, numa raiz quadrada, ele vai dar um número irracional. Ele vai dar um número decimal infinito. Então, o que é necessário fazer para você encontrar o resultado dele sem utilizar a calculadora? Simplesmente fatoramos. Ó, 48, eu vou fatorar aqui, ó. Só para mostrar para vocês, aqui, vamos colocar a raiz, ó. 48 raiz. Veja, vai dar um número gigante, 6,9282032, e isso continua infinitamente. Como você vai encontrar isso? Bom, através do MMC, nós conseguimos encontrar de uma maneira fácil este resultado, porém com uma carinha diferente. O que eu faço? 48 dá para fatorar e iniciamos a divisão por 2, que resulta em 24, que divide por 2, que resulta em 12, que divide por 2 resulta em 6, que divide por 2 resulta em 3, que divide por 3 e resulta em 1. Lembrando que o objetivo da fatoração é sempre chegar no resultado 1. Então, já que é uma raiz quadrada, eu preciso separar em números elevados ao quadrado. Então, eu tenho aqui 2 elevado ao quadrado, tenho 2 elevado ao quadrado e não tem como continuar o número 3. Ele não vai dar um número elevado ao quadrado. Portanto, o que eu faço? Eu vou copiar o símbolo do radical e eu faço aqui, ó, 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado, que é esse e esse, tá bom? E por fim, multiplico pelo que restou, o 3. Lembrando que quando eu tenho radical quadrado aqui, ó, índice 2, e dentro do radical eu tenho um expoente 2, nós podemos cortar. E quem corta vai para fora. Então, quem vai para fora? Esse 2 aqui e esse 2 aqui. O 3, repare, não cortou. Então, ele fica dentro da casinha, ó, raiz de 3. Multiplicando isso aqui, ó, 2 vezes 2 é 4. E eu tenho raiz de 3. Ok? Acabou a conta. Acabou aqui. É uma maneira simples, rápida e muito prática de você encontrar os valores de raízes, de radicais, sem utilizar a calculadora. Você não vai se preocupar com aqueles números gigantescos, aqueles números infinitos, ok? Vamos ver mais um exemplo. Aqui eu peguei mais 3 exemplos, tá? O que vamos verificar então? Raiz cúbica de 27. Iniciamos pela fatoração. Então, vou pegar aqui, ó, 27 e vou fatorar. Dá para dividir por 3, que resulta em 9. Divide por 3, que dá 3. Divide por 3, que resulta em 1. Nós temos que separar em cubo. Separar em números elevados ao cubo. Então, eu tenho aqui 3 elevado ao cubo. Olha só, respeitando aquela regrinha que eu comentei com vocês, raiz cúbica de 3 ao cubo. Se os índices e expoentes são iguais, cortamos. Se cortamos, sai da casinha. Quem vai sair da casinha? O número 3. Este número 3, né? Muito simples. Professor, e quando o índice for 4, 5, 8, 10? É a mesma coisa. Tem que se fazer a mesma coisa. Então veja aqui, ó, separei para vocês raiz quarta de 864. Uau! Professor, essa é difícil. Veja que não é difícil. Vou pegar 864, vou fatorar ele, ok? Fatorando, nós temos a divisão por 2,
é um número par, dá para dividir por 2, que resulta em 432. Dá para dividir por 2, porque é um número par ainda, dá 216 por 2, que vai dar 108, por 2, que vai dar 54, por 3, por 2, que vai dar 27, agora sim, por 3, que vai resultar 9, por 3, que vai dar 3, e por último aqui, por 3, que resulta em 1. Então, nós temos que separar em 4 números iguais. Veja, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 4. Aqui já não tenho 4 números iguais. Então, olha o que acontece. Nós temos a raiz quarta do quê? De 2 elevado a 4 vezes o 2 e vezes o quê? 3 elevado a 3, né? Então, se nós temos índice e expoente igual, cortamos. Quem que vai sair? Vai sair o número 2 e esse 2 aqui e esse número 3 elevado a 3 fica lá dentro. Então, eu tenho 2 vezes 3 elevado a 3. Ah, professor, e agora? O que é necessário fazer? Eu posso deixar dessa maneira? Pode, não tem erro nenhum. Mas fica mais bonitinho a gente fazer isso aqui, ó. Já que nós não podemos retirar o 2 e o 3 elevado a 3, nós finalizamos dessa maneira. Eu vou ter 2 raiz de 3 elevado a 3 é 27. Aqui está, ó. Vezes 2, então 54. Acaba aqui, ok? Vamos ver só mais um exemplo para encerrar. Número 512, raiz oitava de 512. O procedimento é o mesmo. Eu pego o 512 e faço a fatoração. Dividido por 2 vai resultar em 256. Divide por 2 e vai resultar em 128. Dividido por 2, 64. Dividido por 2 vai dar 32. Por 2, que vai dar 16. Por 2, que vai resultar em 8. Por 2, que resulta em 4. Por 2, 2. E por 2, que chega em 1. Nós temos que separar em 8 números iguais. Então, vamos verificar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que nós temos 2 elevado a 8. E sobra esse camarada. O procedimento é o mesmo. Vou colocar o radical, índice 8, e vou fazer 2 elevado a 8 vezes quem? Vezes o 2 que sobrou. Lembrando, índice e expoente igual, corta. Se cortou, sai da casinha. Temos então o resultado aqui, ó, 2 raiz de 2. Acabou a conta. Tá ok? Pessoal, encerro a aula aqui, a aula de como resolver raízes, tá? Nós deixamos aqui à disposição. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, estou aqui para ajudar vocês e deixo o meu grande abraço. Desejo a todos bons estudos e até em breve. Tchau!